Hora dos extras do arco 9, e antes da gente começar o volume 42, como sempre o foco é falar deles, porque tem informações aqui que vão complementar os capítulos futuros. E aí os extras vão ter o prólogo do volume que foi adicionado lá na Light Novel e a side story No Stella No Life parte 4. Infelizmente a Witchcult Translations, né, o grupo em inglês lá que traduz a web novel e várias outras side stories, teve uns problemas com copyright recentemente e eles tiraram acesso a todas as side stories praticamente, incluindo essas que estão aqui no vídeo, então deu muito trabalho para encontrar de novo para poder reler e fazer esse vídeo aqui. Sem enrolação, vamos partir pro que realmente importa. Aqui com a parte 4 do No Stella No Life, como sempre, ele tem só mais uns papos, mais tanto faz, mas que podem ser interessantes aí pro pessoal que curte lore e a interação dos personagens. Depois de mais uma sessão de treinos com a Echidna, o Al de repente pergunta se ela já se apaixonou por alguém, ou se ela já teve algum tipo de amante, namorado, tanto faz. Ela tenta fugir do assunto, puxando o papo lá sobre ela ter nascido bruxa, diferente das outras que se tornaram bruxas depois, sobre como as bruxas têm seu próprio miasma, coisa que a gente sabe lá desde o arco 4 e tudo mais, que a Echidna fala, né, que as pessoas normais na presença dela começavam a vomitar e se cagar de medo e ficavam malucas. Que é meio diferente do miasma da bruxa que a gente já conhece como o miasma da bruxa, mas é um outro tipo de coisa que também dá pra se chamar de miasma. O miasma lá da bruxa da inveja é mana suja. Esse caso aqui é alguma outra coisa, é só aura, fedor. Depois de ouvir isso, o Aldebaran se sente meio mal por forçar a Echidna a relembrar essas coisas ruins, mas ele percebe que isso não tem tanto sentido, já que ele tá ali na frente dela e não tá se vomitando. Além de que a Echidna já contou histórias no passado sobre outros amigos dela e situações que são de pessoas perto dela que não iam tá vomitando tudo. Inclusive mencionando que em algumas dessas histórias ela já falou até nomes de alguns homens, então claramente ela tinha contato com o sexo masculino. A Echidna fala que nunca considerou exatamente isso, falando que o rei já tava fora de questão por ser um merda, o Farsali era casado, tanto o Roshin quanto ele já tinham pessoas que eles amavam, e o Volcânica também não era uma opção, porque, né, ele é um dragão, e o Raid era um merda. O Raid é tão bosta que a Echidna literalmente menciona ele no começo e no final de novo pra reforçar que ele é um merda e nunca seria uma opção. Ela menciona que esse grupo deles era tão bagunçado e instável que ele se desfez várias vezes, mas as mulheres do grupo que se reuniam pra juntar todo mundo de volta quando rolavam essas tretas. O Al continua enchendo o saco pra saber sobre essas histórias de amor, que deve ter acontecido alguma coisa. Eventualmente alguém no mundo, mesmo que não seja esses amigos, deve ter se apaixonado ali pela Echidna. Inicialmente isso irrita um pouco ela, já que ele ficou mais animado pra essas histórias do que pra treinar. Ela então conta uma história sobre Margritza, que é um país que não existe mais, que a gente já ouviu sobre antigamente, né? Um dos contos famosos lá que a gente já ouviu falar sobre é a tal da guilhotina de Margritza e tudo mais. Ela conta que na época o país estava no auge dele, e eles eram tipo um grupo de fugitivos escondendo as identidades deles no momento. Mas o Farsali foi pego por um nobre quando ele derrubou uma coisa e devolveram pra ele. No caso, o Farsali derrubou algo no chão, o nobre pegou e devolveu pra ele, e aí ele soltou essa bomba aqui. Uau! Minha nobreza não deve se esquecer de seu favor, meu companheiro. Caso precise de ajuda no futuro, não existe em visitar Lugnica. Eu, Farsali Lugnica, irei te ajudar pessoalmente. E aí, com isso, eles foram pegos e convidados para um banquete, onde o príncipe de Margritza ficou interessado pela Echidna. Naquela época, a Echidna diz que o grupo deles tinham se separado do pessoal que conseguia lutar, ou seja, o rei e o Volcânica não estavam presentes. Então, para não arranjar briga, eles foram concordando com o que os nobres estavam sugerindo lá, o príncipe sugeria, e eles tipo, não, é isso aí, muito legal. E aí, quando ela percebeu, já tinha uma cerimônia de casamento organizada entre ela e o príncipe. Ela quase virou rainha de um país inteiro. Mas aí ela diz que o casamento foi cancelado pelo rei e o Volcânica, causando uma bagunça. E a causa disso foi algo que ela não fala, porque ela só pausa e depois pula a resposta disso, dizendo que foi só isso que aconteceu, eles foram expulsos do país, e depois, pouquinho tempo depois, assim, a Serpente Negra foi lá e destruiu o país inteiro. Só que aí eles não tinham mais tempo pra interferir em nada. O Aldebaran reclama dela pular parte da história e também reclama deles não terem feito nada pra ajudar a impedir a Serpente Negra. Mas a Echidna diz que a culpa na verdade é da Daphne porque ela fez a serpente. Mas ela também não ia negar que talvez a serpente estivesse seguindo eles desde o começo. Então a gente finalmente aprende sobre o que causou a tal da queda de Margritza. Ela passa a falar ali sobre os pais dela, que talvez a dificuldade dela em entender e ter relações amorosas venha porque eles eram um bando de pai merda, com uma relação merda com ela e tudo mais. E ela diz até que os pais dela veriam ela como uma imitação falha, um projeto defeituoso. E ela acha até irônico como ela agora tá fazendo algo parecido com os pais dela. Eles fizeram ela com um propósito e a Echidna fez o Aldebaran com um propósito também. O Al diz que não é a mesma coisa, porque diferente da Echidna, que odeia os pais dela, ele não odeia ela. Inclusive, ele se declara, ele fala, não, eu te amo, Echidna. E a Echidna fala que ela não sabe o que é amor, então ela não pode falar que ama ele. Mas que se os sentimentos
sentimentos que ela tem sobre ele pudessem ser chamados de amor, ela ia gostar. É quase ela dizer que gosta dele também, mas ao mesmo tempo não. É tipo assim, cara, eu não te amo, porque eu não sei direito isso aí não, tá ligado? Mas tipo assim, eu sinto uma parada aqui. E assim, se eu pudesse falar que eu chamo de amor, aí a gente... Mas aí o Aldebaran para pra pensar que todo esse papo de fofoca de amor não ia mudar o que ele tinha que fazer com a Equidna, né? A própria missão que ele já tinha. A própria Equidna fica surpresa, ela não esperava que ele reagisse assim direto. Até porque ele veio e abraçou ela e tudo mais. E ela até menciona que gostaria de ver a cara dos pais do Aldebaran com isso. Mas ele xinga ela dizendo que ela sabe muito bem, mas ele não continua a frase. E acaba assim, a side story. O que será que ela sabe muito bem? A gente não sabe, mas aparentemente tem algo aí em relação aos pais do Aldebaran, que de qualquer forma é uma side story sobre conversas de amor. Agora a gente passa pro prólogo do volume. Ninguém pode vencer o você que eu criei. Um sorriso macabro pro Aldebaran, visual preto e branco dela, com seus olhos, cabelos, roupas, eram sem dúvidas uns dos visuais mais lindos na concepção do Aldebaran, junto de Prata e Ametista. Aldebaran finalmente conseguiu. Depois de tanto tempo treinando e tentando, o sucesso foi até meio decepcionante. Um orbe negro nas mãos dele, o Oushamak, a magia definitiva do elemento Yin. Uma magia feita especialmente para funcionar com maior efetividade contra detentores de fator de bruxa. Tornava ela extremamente efetiva contra esse alvo em específico, um único trunfo anti-bruxas no mundo todo. A arma suprema para lutar contra elas. A Equidna chama a atenção dele de volta para ela, que faz ele derrubar o orbe no chão. O problema é que a Equidna tava dentro do orbe e pede para ele pegar e soltar ela logo. Mas aí é que tá, como é que ela tá fazendo isso? Eu não faço ideia e a história não explica pra gente. Talvez fosse algo que o Aldebaran quisesse fazer por ser apenas um treino, já que magia é tudo sobre visualização, ele fez um Oushamak que permite ela falar? Só se for isso, porque o Oushamak sempre foi descrito como algo que a pessoa com um fator de bruxa é presa, incapaz de fazer qualquer coisa, falar, agir, quase como se estivesse dormindo mesmo, extremamente limitada e quase que incapaz de saber o que tá acontecendo do lado de fora. O Al até brinca falando que como, né, o orbe é uma bola e ela rola, seria mais fácil da Equidna, que é super sedentária, se mover por aí rolando numa bolinha de gude. Mas a Equidna continua dizendo que a magia é obviamente super bem feita, ao ponto que se o Aldebaran fosse maluco e nunca quisesse soltar ela, seria totalmente possível. Professora, agora que a gente concluiu isso, se você sair daí, a maioria das nossas preparações foi concluída. A minha autoridade, a magia necessária e, por último... o crescimento do Aldebaran. A Equidna confirma. Com isso, a hora estava próxima. Mas ela diz que o Aldebaran parecia estar levemente enganado. Com isso, o Oushamak na mão do Aldebaran se quebra sozinho. A magia que não deveria ser capaz de ser desfeita por nada, além da espada dracônica Reid, ou uma autoridade, tinha acabado de se libertar por algo fora da vontade do Aldebaran, né? Fora da vontade de quem usou a magia. Traduzindo aqui pra vocês, as únicas coisas que seriam capazes de fazer o selo ser desfeito seria as coisas mais fortes do universo de ReZero, uma autoridade ou a espada Reid. Claro que a pessoa que tá dentro do orbe não deveria conseguir usar a autoridade, então ela não vai conseguir soltar, né? Teria que ser outra pessoa com uma autoridade do lado de fora tentando fazer algo pra quebrar a esfera. Aí também depende do poder da autoridade. Tipo, a Minerva, que é incapaz de causar dano em coisas, não conseguiria soltar mesmo que ela tentasse usar a autoridade dela. Mas não só isso, porque a Equidna se soltou de lá de dentro, coisa que deveria ser impossível. Então não só ela falou de dentro do orbe, coisa que não era pra ser possível, como ela conseguiu desfazer o Oushamak de lá de dentro, que também não deveria ser possível. Talvez a desculpa seja só porque como a Equidna inventou a magia, ela consegue desfazer ela por dentro, talvez. Isso, a Equidna agora tava por cima do Aldebaran, que caiu no chão, né, quando ela spawnou de dentro do orbe sozinha, e aí ela assegura ele de que ela realmente ensinou tudo que ela poderia ensinar pra ele. Ele também havia superado todos os desafios que ela forçou ele a passar. Com uma expressão que o Aldebaran nunca tinha visto antes, ela declara: ninguém pode vencer o você que eu criei. Decidindo nunca esquecer, o Aldebaran cravou essas palavras no fundo da sua mente. A bruxa jamais mentiria. Então aquilo tinha que ser real. A própria Equidna continua também dizendo que ela deseja ao máximo provar que isso é verdade. Pelos próprios feitos do Aldebaran, ele provavelmente nunca seria elogiado. Mas mesmo assim, mesmo que ninguém mais parabenizasse ele pelo que ele teria feito, a Equidna receberia ele de braços abertos para parabenizar e abençoar ele devidamente, recompensando por todo o esforço. Só existiam duas pessoas que o Aldebaran desejava que reconhecessem a existência dele. Uma delas, a própria Equidna, tinha acabado de prometer justamente isso, mas infelizmente a outra pessoa jamais reconheceria ele. Ele nunca teria sua existência reconhecida pela linda bruxa de cabelos prateados e olhos ametista. Fechando os olhos e pensando justamente sobre essa outra bruxa, nas palavras da Equidna e na própria missão dele, o Aldebaran declara: eu juro, eu definitivamente vou te matar.
E é isso, rapaziada. Esse foi o prólogo do volume. Então, a partir de agora a gente continua a nossa jornada aí pra chegar o quanto antes no fim do arco 9. Ninguém pode vencer o Aldebaran, a magia suprema contra qualquer pessoa que tenha um fator de bruxa, a não ser que você seja Echidna, e aí você simplesmente é tão foda que você só quebra as regras do bagulho que você mesmo criou as regras. E isso não teve explicação até agora. Comentem aí o que vocês estão achando, vire membro, deixa o like, dá hype, se inscreva aí, comenta o que você acha que vai rolar, o que você acha dessas histórias, se você acredita muito nesse papo dessa Echidna falando que ela não pensava nada dos outros membros ali do grupo dela, sendo que tem toda a parada aí do Flugel. Tecnicamente ela não falou nada das mulheres, então pro pessoal aí que teoriza que a Echidna ama a Sátela, não foi nada negado aí, ela negou só dos homens. Será que é esse o verdadeiro mistério? Não sei, vamos ver o que vai rolar e o que vocês acham que espera a gente pela frente pra gente continuar esse arco 9 logo, chegar no arco 10 e aí só coisa boa. Vejo vocês na próxima, rapaziada. Falou!